Uniclac. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar para vocês mais uma super aula. Hoje é uma legislação específica, a Lei 11.091 de 2005. Essa lei, ela estrutura o plano de cargos, carreiras e remunerações do técnico administrativo das instituições federais, um assunto bastante tranquilo. Eu, professor Luiz Antônio, digo para vocês que eu adoro explicar plano de cargos e carreiras, dada a minha formação inicial. Eu sou administrador e durante muito tempo eu tive a oportunidade aí de trabalhar na área de gestão de pessoas, na área de recursos humanos, da administração pública, e nesse sentido eu tive a oportunidade de, papo sério, de redigir aí alguns textos aí que foram convertidos em lei de alguns planos de carreira. Então isso é muito interessante, eu gosto de estudar esses planos de carreiras aí, e cada plano de carreira traz uma particularidade, a gente aprende mais um pouco, ok? Então vem comigo, vou ensinar para vocês hoje a Lei 11.091, é uma lei bastante específica, tá? Uma lei aí que trata sobre, olha só, dispõe sobre, estruturação do plano de carreira dos cargos técnicos administrativos em educação, no âmbito, olha só, das instituições federais de ensino vinculado aí ao Ministério da Educação. Professor, e aí, olha só, né? Instituições federais, olha só. Então, nós vamos estar estudando aqui, atenção, o plano de cargos, carreira, né? E remuneração e salário. Vou colocar o PCCS aqui, né? De quem? Da atividade meio. Quem que é atividade meio? São os técnicos administrativos, né? A gente vai detalhar bastante esse cara aqui. De quem? De qual entidade? Das instituições federais de ensino, né? As IFs, né? As instituições federais de ensino, nós temos 12 grandes blocos, tá? Olha só para você ver a abrangência e a aplicação dessa lei, né? As instituições federais de ensino, nós temos aqui o magistério, né? Aliás, né, magistério é outro plano, perdão aí. Nós temos aqui o quê? Nós temos aqui a educação, educação superior. Ou seja, as universidades federais, né? As universidades federais, você tem um corpo técnico, tá? Você tem um corpo técnico que é dos professores, do magistério, não aplica essa lei, e você tem um corpo meio, que aplica essa lei. E nós temos aqui, né, a famosa rede, né, olha aí, de ensino profissionalizante, tá? Que é os IFs, né? Temos aqui também, olha, a abrangência. Então, essa lei aqui vai regular, houve uma equiparação, deu uma enquadrada aí tanto para os servidores dos institutos federais quanto da universidade, né? Então, essa é a área meio. Professor, e qual que é o plano de carreira do professor? Aqui não é do professor, tá? O do professor é do magistério. O do professor está consagrado na lei 12.772, que também tem aula do professor Luiz Antônio gravado, né? Então, ou seja, você vai aprender esse cara aí, tá? Você vai aprender esse cara aí, tudo bem? Então, esse é o objeto da nossa aula, da nossa lei, né? Professor, e aí? E aí, eu quero fazer uma consideração muito importante para vocês. Você é um aluno concurseiro, você tem que aceitar essa sua condição, e o aluno concurseiro sempre tem que pensar em competitividade. Você tem que estar competitivo. Olha só, o que eu vou falar para vocês, cara? Este assunto aqui é um assunto que você tem que torcer para cair na prova. E tem tudo para cair na sua prova. Por quê? Porque é um assunto sem muitas complicações. Um assunto que se limita a esta lei, né? Por que você está falando? Porque aqui você não tem julgados, você não tem jurisprudência, você não tem entendimento diverso de banca. É somente o que está na lei. Tudo bem? Eu entendo que tem alguns dispositivos aqui que, se o aluno for estudar sozinho, ele vai ter certa dificuldade em entender, você pode ter certeza disso, que ele vai ter certa dificuldade em entender, porque são assuntos bastante específicos, né? Somente aquelas pessoas, né, que já estão acostumadas a lidar
com estrutura de plano de cargos, salários e remunerações, né? Ele consegue desvendar alguns esclarecimentos, alguns entendimentos, né? Então lá é só isso, cara. Então, papo reto com vocês, convido vocês, faço um desafio para vocês, é o seguinte: assistirem todos os minutos das minhas aulas, do começo ao fim, e depois você faça aí uma leitura seca da lei, que eu garanto para você que você estará super competitivo para fazer qualquer concurso público, de qualquer órgão, de qualquer banca. Você vai estar super competitivo. Bacana? Ótimo, né? Então vem comigo. Professor, qual foi a sua estratégia pedagógica, né? A minha estratégia pedagógica eu baseei na lei. Claro que está baseado na lei. Está aqui, né? Então a estratégia pedagógica do professor Luiz Antônio. Vem comigo. Essa lei, 11.091, ela tem, olha só, 8 capítulos, né? Tem 8 capítulos. Então, a minha estratégia pedagógica, eu estou subdividindo esta aula em 8 partes. Cada parte eu vou tratar de um capítulo específico, até para que você se organize, né? Você se organize e também para o lado do professor se organizar também, na qual cada capítulo, prometo para você que eu vou tentar extrair o máximo de conhecimento que para repassar a vocês aí e informar aqueles assuntos que podem ser cobrados em prova, tudo bem? Então é para potencializar. E também eu gosto de subdividir porque eu penso no aluno. O aluno está lá fazendo exercício, está estudando. Nossa, eu estou com uma dúvida de enquadramento. Ele já vai diretamente, sem perder tempo, eu me preocupo com vocês, ó, na aula de número 7, capítulo 7 da aula de enquadramento. Que nessa aula de enquadramento nós vamos falar tudo que seja possível aí do enquadramento. Tudo bem? Então essa é a estratégia. Então, vamos lá, vamos começar a aula. Lei 11.091, nós temos o quê? 8 capítulos, né? Disposições gerais, aliás, preliminares, a gente vai falar agora, é uma aula pequena, uma aula curta, né? Depois da organização do quadro de pessoal, na próxima aula, dos conceitos, muito importante, potencial questão de prova, porque o examinador adora cobrar conceitos, e aqui traz alguns conceitos que somente é aplicado neste plano de cargos, carreiras e remunerações, ou seja, você tem que saber. Estrutura do plano de carreira dos cargos de técnico administrativo em educação. O que acontece aqui? Essa estrutura aqui, você vai definir as regras de movimentação, cara. As regras de movimentação, eu digo para vocês, é muito importante isso. E o examinador adora cobrar as regras de movimentação, né? Do ingresso no cargo, através de concurso, vai falar do concurso, e do desenvolvimento, que é a movimentação na carreira. Da remuneração, quais são as verbas de remuneração que fazem parte do seu salário, né? Do enquadramento e das disposições finais e transitórias, ou seja, 8 aulas, cada aula eu vou trabalhar um capítulo específico da lei. Ok, vamos lá. Primeiro capítulo de disposições preliminares, né? Professor, o que são as disposições preliminares? São as iniciais, né? Ele vai falar para que vem o plano, né? E vai falar algumas coisinhas a mais de regras gerais. Só isso, né? Só isso, né? Vem comigo aqui. Então, artigo 1º, ele vai instituir o quê? O plano. Olha só, qual que é o trabalho do primeiro, artigo 1º? Criar o plano. Olha aí. Né? Reestruturar o plano. Ó. Fica reestruturado. Professor, por que reestruturado, professor? Porque nós temos leis anteriores que criaram esses cargos que já tratavam de quê? Do plano de carreira. Vem a Lei 11.091 de 2005 e ela reorganiza e reestrutura o plano de carreiras dos cargos técnico-administrativo em educação. Bacana. Então já falamos o que é o FICA estruturado. Vale aqui, gente, ó, uma explicação dessa palavra aqui, ó. Plano de carreira, né? Plano de carreira, né? Primeira coisa, gente, toda carreira é formada por cargos. Olha aqui, né? Então, essa carreira, esse PCCS, essa carreira da Lei 11.091, nós temos 2 cargos, ó, técnico-administrativos e técnicos marítimos, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui. Mas quero falar, ó, toda a carreira. O que acontece? O que é ideia de carreira? Ideia de carreira é movimentação na carreira, ó, tá? Movimentação na carreira. Você entra nessa posição, tá certo? E você vai o quê? Se movimentando na carreira, tá? Você vai se movimentando, por quê? Porque você vai se desenvolvendo na carreira.
É claro, cada movimentação você vai ter uma retribuição pecuniária aí correspondente a essa. Isso que é o plano de carreira. Vai ditar as regras para que você se desenvolva na carreira. E no final da aula você vai ter que enxergar, falar para si próprio quais são essas regras de desenvolvimento. Se você conseguir responder, você vai mandar bem, cara, né? Basicamente, nós temos aqui a progressão por capacitação e a progressão por mérito. São as duas grandes ferramentas desse plano de carreira de movimentação. Só que essas duas progressões nós vamos falar no capítulo, salvo engano, 5º. No capítulo 4º, 5º, a gente vai começar a falar sobre esse cara aí. Bacana? Então vem comigo, ó, plano. Então plano é isso mesmo. Vai ditar as regras para que você elabore o seu plano de desenvolvimento na carreira. O que a administração pública quer com isso? Quer servidores não acomodados, quer servidores que se preocupem com o seu desenvolvimento profissional. Quanto mais conhecimento, quanto melhor desempenho, o que acontece? Melhora a prestação de serviço para a sociedade. Essa é a letra, né? Ó, em educação, compostos pelos cargos técnicos administrativos, ou seja, atividade meio, técnicos marítimos, que trata a Lei 7.596, de 10 de abril de 87. Neste caso aqui, eu digo para vocês o seguinte, né? Nesse caso aqui, penso eu que o legislador aqui pegou carona nesse plano de carreira e incluiu os técnicos marítimos, né? Não vamos aprofundar muito porque não é o nosso foco. O nosso foco aqui é estudar o quê? As instituições federais de ensino, tanto universidades quanto institutos federais, ok? E pelos cargos referidos no parágrafo 5º do artigo 15 desta lei. O que diz? Onde que está esse artigo aqui? Ó? Esse artigo aqui, ele está lá no capítulo 7. O capítulo 7 trata do enquadramento, né? Do enquadramento, né? Enquadramento. Como assim, professor, do enquadramento? O que eu falei para vocês lá atrás? Agorinha. Fica estruturado, então, antes dessa lei, esses cargos já tinham sido criados, né? Estavam já ocupados, tinham cargos vagos, e aí nós temos que trazer todos esses cargos e enquadrar ele nessa nova realidade. E onde que vai falar isso? Lá no capítulo 7º, a gente vai falar dessas regras de enquadramento. Bacana, né? Então, esse é o artigo 1º. Vamos lá. Parágrafo 1º, vem comigo aqui. Os cargos a que se refere o caput deste artigo, vagos e ocupados, integram o quadro de pessoal das instituições federais de ensino, né? Olha aí, instituições federais de ensino, IF, né? Aqui está incluso, né? Aqui está definindo o quê? Aonde que esse povo pode trabalhar dessa carreira, ou seja, basicamente, ó, universidades federais, né? Institutos federais, né? Sobre os institutos federais, vale a pena você ver a Lei 12.892, que criou a Rede Federal de Ensino Profissionalizante no Brasil, né? Que, inclusive, também tem aula gravada minha aí, faz parte desse bloco de instituições federais, né? Bacana, fechou aí. 10, né? Vamos lá, parágrafo 2º, né? Então, isso aqui é o quê? É um plano de carreira específico, mas você tem que lembrar o seguinte, que todas essas pessoas aqui, elas serão o quê? Serão servidoras públicas federais. Se são servidoras públicas e federais, elas estão o quê? Ó, obrigatoriamente deverão obedecer às regras do parágrafo 2º, que ó, o regime jurídico, tá, dos cargos do plano de carreira é instituído pela Lei 8.112, de 11 de dezembro de 90, observadas as disposições dessa lei. Ou seja, qual que é o regime jurídico desses servidores? O regime jurídico é estatutário. Então, é o seguinte, professor. Então, é o seguinte, todas as regras que irão regular a minha vida funcional na universidade, ou no Instituto Federal, ou no Colégio Dom Pedro II, no Rio de Janeiro, será o quê? Será o seguinte, serão duas leis. Será, primeiro, a Lei 8.112, que ela é geral, tá? Ela é geral, aqui vai falar das licenças, das vantagens, dos afastamentos, tá certo? Do PAD, dos deveres, das proibições, penalidades, seguridade, está tudo lá, tá? E específico no cargo, você vai ter que obedecer à Lei 11.091. Bacana? Fechou?
Ótimo, né? Vem comigo aqui. Artigo 2º, né? Artigo 2º. Para os efeitos desta lei, são consideradas instituições federais de ensino os órgãos e entidades públicos vinculados ao Ministério da Educação que tenham por atividade fim o desenvolvimento ou aperfeiçoamento do ensino, da pesquisa, extensão e que integram o Sistema Federal de Ensino, né? Ou seja, só veio aí reforçar o que eu falei para vocês, né? Bacana? Então essa é a nossa primeira aula aí, que é o capítulo 1º, aula rapidinha, tá certo? A gente tem mais 7 aulas na seguida, e aqui eu quero fazer um comentário sobre Mahatma Gandhi, né, para vocês, né? Em todas as aulas eu coloco sempre um slide, tá certo? Com uma mensagem. E como serão 8, né? Serão 8 aulas aí, 8 capítulos sobre a Lei 11.091, eu optei para colocar todas do Gandhi, né? Então, tudo do Gandhi. Vou ler isso aqui, depois eu vou fazer um comentário interessante, né? As religiões são caminhos diferentes, convergindo para o mesmo ponto, né? São caminhos diferentes, né? É verdade, convergindo sempre para o mesmo ponto, né? Que importância faz se seguimos por caminhos diferentes, desde que alcancemos o mesmo objetivo, né? Mahatma Gandhi, né? Bacana, né? Eu estou falando isso porque agora, recentemente, eu assisti o filme sobre a história dele e fiquei muito comovido, né, com o filme dele, da persistência da pessoa. Então, eu falei, vou fazer uma homenagem a Mahatma Gandhi aí nas aulas, nas nossas próximas 8 aulas, todas elas, nós vamos trazer uma mensagem, né? E nessa primeira aula, que é uma aula bastante curtinha, a gente está com um tempinho, eu quero fazer um comentário para você de uma passagem do Gandhi, né? Então, Gandhi, indiano, ele foi estudar direito na Inglaterra, né? Foi estudar direito, né? E lá sofreu, né, de preconceito, de muitas coisas, né? A gente sabe, né, como é que são essas coisas, né? E lá, nos seus estudos, tinha um professor lá que não ia com a cara do Gandhi, né? Não ia, nunca topou com ele, não tinha birra dele, né? Só que o Gandhi é aquela sabedoria em pessoa, né? E aí vou falar de 3 passagenzinhas aí, uma passagem só dessa ida do Gandhi, com esse conflito com esse professor. Então, certa vez, num restaurante lá da universidade, o Gandhi pegou sua bandeja e foi sentar ao lado do professor, né, ao lado do professor. E o professor falou assim, Gandhi, senhor Gandhi, o senhor sabe que os porcos e os pombos não se misturam, né? Aí o que aconteceu? Falei, tudo bem, professor, já estou voando. Saiu, né? Ok. E aí, o professor já levou, claro, né? Estou voando, chamou o cara de porco, né? E ele de pomba, né? Bacana. Aí foi no dia da prova, né? No dia de aplicar a prova, né? Aí, entregou as provas, o Gandhi lá fazendo, sempre o aluno super aplicado, né? Fazendo, uma prova perfeita, né? E o professor quis encurralar o Gandhi. Chegou e falou assim para ele, Gandhi, se você encontrar uma bolsa, tá certo, com 2 coisas, uma com dinheiro e outra com sabedoria, qual delas você pega? Né? Aí o Gandhi falou, eu pego o dinheiro. Né? E o professor falou assim, eu pego a sabedoria. Aí o Gandhi retruca, normalmente as pessoas pegam aquilo que não tem. Putz, outra, né? Aí, nessa vez, quis pegar o Gandhi e tal, né? Isso foi na hora de entregar a prova, que houve esse bate-papo com ele, porque o professor só perdia, né? Então, você também, com essa mentalidade, vai ganhar como do Gandhi, né? E aí, o seguinte, daí o professor, não contente, pegou a prova dele e escreveu idiota, né? Aí o Gandhi falou, professor, o senhor assinou a prova, mas esqueceu de colocar a nota. Tá certo? Um forte abraço, fique com Deus, até a próxima aula. Tchau. Clique like.